Irmãos, que alegria a gente estarmos na casa de Deus, nesta noite tão especial, nesse segundo domingo do mês de agosto, mês, do Dia dos Pais. Hoje, Dia dos Pais. Que Deus abençoe cada pai aqui, que Deus abençoe muito sua vida, sua família, e que você seja um pai sempre exemplar. Um pai como Jó, um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, um pai que levantava de madrugada para orar pelos seus filhos. Talvez ele tivesse pecado em seus corações. Que nós, pais, sejamos como Jó, homens que tenham uma vida comprometida com Deus, homens que possam sempre orar pela família. Que Deus abençoe os nossos filhos, que Deus abençoe a nossos pais, para que possamos ter famílias fortes, porque famílias fortes, igrejas fortes. Que Deus abençoe a cada pai aqui nesta noite. E também quero dizer que estive representando o Presbitério Eldorado na reunião do Supremo Conselho em Manaus, uma bênção muito grande, mais de 1.500 conciliares representando seus presbitérios em todo o Brasil. Hoje nós temos mais de 6.000 pontos de igrejas e congregações espalhadas por todo o Brasil. E só em Manaus, o presbitério de Manaus são 9 igrejas e 123 congregações. A igreja que nos hospedou é a maior igreja presbiteriana do Brasil. Ela tem 12 mil membros. Ela tem 445 grupos familiares. E hoje nós temos um seminário em Manaus, formando pastores ali para o norte do país, E a igreja, dando o seu relatório, nós temos 225 escolas presbiterianas espalhadas por todo o Brasil. Nós temos o Mackenzie, ele tem 129 mil alunos. É uma boa cidade, de alunos. Então, que Deus tenha, seja servido em alcançar jovens universitários e também alunos nas escolas presbiterianas espalhadas pelo Brasil afora. E tomamos também uma decisão. Já tínhamos 11 seminários preparando pastores, obreiros, líderes na igreja presbiteriana, e agora nós temos mais 5 extensões de seminários lá na Bahia, também lá no sul do país, em Canoas. Nós temos uma extensão do seminário de São Paulo, e nós temos uma extensão aqui do seminário de Belo Horizonte, lá em Vitória, onde vai formar pastores também lá em Vitória. Então, que Deus continue abençoando a igreja na sua missão nacional. E hoje nós temos a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Nós temos 330 missionários que estão fora do país, plantando igreja em outros lugares, E 12 de agosto, nós estamos celebrando 167 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil, com a chegada de Simon. Simon chegou aqui com 26 anos de idade. Ele era filho de um médico, um deputado federal nos Estados Unidos. Ele se formou nos Estados Unidos e ele falou assim: eu vou para o Brasil. Alguém falou naquele tempo, 167 anos atrás, você vai para o Brasil, aquele país atrasado, lá tem febre amarela. E ele falou assim: o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Louvado seja Deus. E hoje nós temos aí, já 167 anos de história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos abrir a palavra de Deus e eu quero compartilhar um texto, já que é o mês missionário. O tema que nos foi dado aqui pelo nosso irmão Samuel, foi sobre missões, missões até os confins da terra. E nós iremos ver que o Deus das Escrituras é um Deus missionário. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, de 1 a 4, eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto, E convido a você que está em casa, para que você possa ler o texto da palavra de Deus para a nossa edificação. E que os irmãos que vão ouvir esse texto possam compartilhar em suas redes sociais a mensagem que vai ficar gravada, nas páginas aqui da nossa igreja do Cascata, onde nós temos um canal no YouTube. Que Deus continue abençoando a vida da nossa igreja. Gênesis 12, de 1 a 4. Vamos ler juntos? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Vamos orar. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la e que possamos aplicá-la na nossa vida, Senhor. Que o Senhor esteja nos dando a bênção para que possamos entender que o Deus vivo é um Deus missionário. E o Senhor nos chamou, o Senhor nos abençoa e o Senhor nos envia o seu povo para alcançar as nações, para alcançar os povos, para alcançar as pessoas para Cristo. Usa a nossa vida, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, agora e sempre. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Imagine comigo, meus irmãos, uma nascente no alto da montanha. E essa nascente não foi colocada ali no alto da montanha para ser represada. Essa fonte, ela desce e ela forma pequenos riachos, ela alimenta rios e ela leva vida a lugares distantes. Assim também é a bênção de Deus. Ela não foi dada a Abraão para ficar restrita a Abraão. Deus abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção. Por isso o Senhor disse para Abraão: sê tu uma bênção. Deus o abençoou para que por meio dele a bênção alcançasse outras pessoas, outros povos, outras nações. A igreja também, meus irmãos, não existe apenas para desfrutar as bênçãos de Deus. Deus nos abençoa para que nós sejamos instrumentos da bênção de Deus. Deus nos visita com a sua graça, com o seu amor, com o seu espírito, nos fala por meio da sua palavra, para que aquilo que nós recebemos aqui no culto, nós possamos transmitir para outras pessoas. Nós vivemos em uma sociedade que frequentemente afirma: minha religião é assunto meu, cuide de sua vida e deixe-me cuidar da minha. Por isso muitas pessoas consideram a missão cristã como se fosse uma interferência indevida na vida de outras pessoas, como se fosse uma imposição. Para elas, anunciar Cristo seria uma espécie de imposição religiosa. Mas Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Se nós temos o maior tesouro deste mundo, se nós temos a maior bênção deste mundo, nós não podemos deixar que esta bênção seja só para nós. Nós devemos compartilhar com outras pessoas, nós devemos compartilhar a mensagem do Evangelho. É como se nós descobríssemos um remédio que combatesse o câncer, por exemplo, que destruísse as células cancerígenas. E se você tivesse a fórmula desse remédio, e você não transmitisse esse conhecimento para outras pessoas, você seria um criminoso contra a humanidade. Você sabe uma fórmula para combater o mal que destrói a vida de tantas pessoas, você seria considerado um egoísta, um criminoso contra a humanidade. Se nós temos o maior conhecimento da maior cura da alma pecadora, que é Jesus, nós não podemos deixar esse conhecimento só para nós. Nós devemos anunciar que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. É o que nós cantamos aqui nesta noite: nada além do sangue, só pelo sangue de Jesus é que nós podemos nos aproximar a Deus. Então, meus irmãos, a pergunta fundamental é o seguinte: a missão nasceu na igreja ou nasceu no coração de Deus? Gênesis 12 aqui nos mostra que a missão não começou com os apóstolos, com Paulo, ou com a igreja do Novo Testamento. Ela está presente no propósito de Deus desde o Antigo Testamento, porque o Deus da Bíblia é um Deus missionário, é um Deus que ama pecadores,
É um Deus que nos deu uma mensagem para ser anunciada, e o texto começa dizendo: ora, disse o Senhor a Abrão. Vamos dizer isso? Disse o Senhor a Abrão. E essas palavras, meus irmãos, não aparecem isoladamente aqui, elas são resultados de 11 capítulos anteriores. O Deus da Bíblia não é um Deus tribal, mas é um Deus universal, um Deus global, um Deus criador do universo. O Deus da Bíblia é um Deus que criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E este Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 6º dia criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando a gente lê a história da humanidade, nós podemos ver que o homem se rebelou contra Deus, comeu do fruto proibido, pecou contra o Senhor, quebrou a aliança com Deus, mas mesmo diante do pecado, Deus não abandonou a sua criação. Depois do pecado vieram a violência, a corrupção, a dispersão, mas Deus começou um grande processo de restauração. Deus disse que da mulher ia nascer um descendente que pisaria na cabeça da serpente, e esse descendente era Cristo, que nasceria da mulher, que nasceria da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, e ele pisaria na cabeça da serpente. E aqui nós podemos perceber como a Bíblia foi sendo revelada progressivamente para que nós entendêssemos o plano salvífico de Deus. E então Deus chama um homem e sua família, para que por meio deles, eles pudessem abençoar todas as famílias da terra. Portanto, Gênesis 12, de 1 a 4, nos mostra que o Deus vivo é um Deus missionário. Vamos dizer isso? O Deus vivo é um Deus missionário. E a grande ideia, meus irmãos, desta passagem é que Deus nos chama e abençoa para levar o Evangelho às nações, cumprindo a sua promessa em Cristo. Repetindo, Deus nos chama e abençoa para levar o Evangelho às nações, cumprindo esta promessa em Cristo Jesus. Como Deus revela que é um Deus missionário em Gênesis 12, de 1 a 4, isso nós podemos ver em 3 movimentos. Primeiro, Deus chama. Segundo, Deus abençoa. Em terceiro, Deus envia. Vamos ver isso? Primeiro, Deus chama. Segundo, Deus abençoa. Terceiro, Deus envia. Vamos repetir? Primeiro, Deus chama. Segundo, Deus abençoa. Terceiro, Deus envia. Em primeiro lugar, Deus chama o seu povo para uma nova caminhada. Veja o que diz o verso 1. Vai aparecer aí na tela. Vamos ler comigo esse versículo 1, todos juntos? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Veja o chamado de Deus. A missão, meus irmãos, começa com um chamado. Você está aqui como crente porque você não ouviu o psil de Deus, você ouviu o chamado de Deus. Deus te chamou. Deus chamou para que você saísse das trevas e viesse para a luz. Te chamou para que você saísse do caminho do inferno para o caminho do céu. Te chamou da morte para a vida. Abraão, meus irmãos, nasceu numa terra idólatra, e Deus o tirou da idolatria para que ele fosse uma bênção para as nações. Abraão não inventou o projeto missionário, ele recebeu a palavra de Deus. Disse Deus a Abraão. Disse Deus a Abraão, ele ouviu o chamado de Deus. O Senhor tomou a iniciativa. Observe a dimensão desse chamado. Abraão deveria deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seus pais. Deus estava dizendo, em outras palavras: confie em mim, mais naquilo que lhe é familiar. E Abraão precisava então sair sem saber todos os detalhes do caminho, mas ele partiu pela fé, e é por isso que ele é chamado pai da fé. Ele acreditou nas promessas de Deus,
ele ouviu o chamado de Deus, ele se rendeu ao propósito de Deus. Deus não lhe entregou um mapa completo. Deus não falou assim com ele: você vai sair de Harã e você vai para tal cidade e você tem um mapa completo aqui. Não, ele saiu sem saber para onde ia. Deus simplesmente disse: vai para a terra que te mostrarei. Isso é fé, meus irmãos. Isso é fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se espera e convicção de fato que não se vê. Hebreus 11:8 afirma que Abraão obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Ele partiu pela fé. A missão começa quando nós confiamos mais na palavra de Deus do que na segurança das nossas circunstâncias. Quando Simon chegou no Brasil, ele não sabia como ele ia se comunicar, porque ele ainda não sabia o português. E ele então estudou 10 meses. 10 meses a palavra de Deus. Ou melhor, o português, né? E ele aprendeu a língua. A primeira reunião que ele teve, Samuel, tinha 5 pessoas, 2 adolescentes e 3 crianças. Começou a primeira escola dominical no Rio de Janeiro, com 5 pessoas, 3 adolescentes, 2 adolescentes e 3 crianças. Ele não sabia todos os detalhes. Ali começou a primeira escola dominical. E quando ele morreu, a igreja do Rio de Janeiro tinha 70 membros. E se converteu um padre chamado José Manuel da Conceição. Hoje nós temos um seminário em São Paulo chamado José Manuel da Conceição. O primeiro pastor presbiteriano brasileiro era um ex-padre, que abandonou a batina para ser um pregador do Evangelho. E onde ele passou, em São Paulo e no interior de Minas, hoje tem uma igreja presbiteriana. Deus, meus irmãos, é um Deus que chama, e nós devemos obedecer o chamado de Deus. E nós podemos ver aqui, quantos anos Abraão tinha, quando Deus o chamou? 75 anos. Alguém poderia pensar: está velho demais, não conseguirá fazer a missão de Deus, o chamado de Deus. Mas Deus chamou Abraão com 75 anos. Sabe quantos anos ele pregou a palavra de Deus e viveu o propósito de Deus, as missões que Deus tinha para ele? Ele serviu ao Senhor 100 anos no ministério, porque ele morreu com 175 anos. Ah, meus queridos irmãos, humanamente falando, talvez fosse uma idade para buscar estabilidade. Quem sabe buscar uma rede preguiçosa para deitar, fazer uma boa aposentadoria e ir para um lugar de praia e descansar. Mas Deus chamou Abraão para começar uma nova jornada com 75 anos de idade. Deus, meus irmãos, não limita o seu propósito à nossa idade, à experiência, ao conforto. A pergunta não é: tenho condições perfeitas para servir? A pergunta é: Deus me chamou? Se Deus chama, nós devemos obedecer. Se Deus te chamou, sirva a Deus com seus dons, seja na música, seja no teclado, seja como seminarista, seja como evangelista, seja como líder na escola dominical, seja como professor, seja como uma mulher missionária servindo na igreja com seus dons e talentos, seja na mídia social. Se Deus chama, nós devemos obedecer. Há cristãos que desejam servir a Deus, mas somente se puderem fazê-lo dentro da sua zona de conforto. Queremos que Deus nos use, mas nós não queremos sair. Queremos evangelizar, mas somente pessoas semelhantes a nós. Queremos fazer missões, mas sem mudar a nossa agenda, nosso orçamento, nossas prioridades. Já pensou sair de Juiz de Fora? Deixar tudo para trás? Papai, mamãe, os parentes.
e se dedicar ao ministério, partir pela fé, viver pela fé. Abraão, meus irmãos, nos ensina que a fé verdadeira produz movimento. A igreja missionária é uma igreja que sai. Por isso Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. A igreja missionária é a igreja que sai da sua zona de conforto, sai para a rua, sai para os vizinhos, sai para os jovens, sai para as famílias, sai para outras cidades, sai para outros povos. Ronaldo Dório, quando o seu primeiro campo missionário fora do país, foi entre os Concombas, e ele viveu entre eles 6 anos, ele pegou várias malárias, quase morreu na África, mas hoje ele já traduziu o Novo Testamento para esta tribo, saiu dali, e hoje tem uma igreja plantada entre os Concombas, veio para o Brasil, começou um novo projeto chamado Amanagé, e ele então se embrenhou entre as tribos da Amazônia, levando o evangelho naquelas tribos, e levou outros missionários como Cássio Silva, para que ele pudesse também colaborar nesse trabalho, e até hoje existem essas missões entre as tribos indígenas. Nós tivemos a reunião do Supremo Concílio, saiu então a tribo, vindo para o culto, na reunião do Supremo Concílio em Manaus. Sabe quantos dias eles viajaram de barco? 3 dias de barco, no Rio Amazonas, depois no Rio Negro, até chegar a Manaus, para apresentar e cantar louvores ao nosso Deus. Meus irmãos, sai, porque recebeu uma ordem do Deus que chama. O Deus que chama nos convida a sair para pregar o evangelho. Aquilo que nós recebemos aqui nesta noite, nós não podemos guardar sobre nós, nós devemos compartilhar com outras pessoas. Mas em segundo lugar, Deus abençoa o seu povo para abençoar as nações. Deus continua dizendo, veja o verso 2, vamos ler o verso 2, de ti farei o quê? Uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus abençoou Abraão grandemente, Deus faria dele uma grande nação, e a sua mulher estéril. Depois nós conhecemos a história que Deus deu Isaac, e a partir de Isaac, Deus abençoou as nações, e Deus o abençoou destacadamente, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Aqui está, meus irmãos, o coração da promessa. Deus promete a Abraão posteridade, Deus promete a Abraão terra, e Deus promete a Abraão uma bênção, mas existe algo fundamental, a bênção não terminaria em Abraão. Deus disse, se tu uma bênção, seja tu uma bênção, em outras palavras, seja um canal de bênçãos. Deus te abençoa para que você seja um canal de bênção, e acrescenta mais no verso 3, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa, meus irmãos, é uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia. Deus escolheu Abraão, mas a sua eleição não significava eletismo. Abraão não poderia bater no peito e falar assim, essa bênção é só para mim, essa bênção é só para minha família. Não, essa bênção é para todas as famílias da terra, todos os povos. Deus escolheu uma família para alcançar famílias. Eu lembro como o meu bisavô, chamado João Costa, ele recebeu o evangelho na sua casa, de um homem chamado Eusébio Cabral. E Eusébio Cabral chegou da sua propriedade, assentado na varanda, compartilhou o evangelho, falou assim, Jesus morreu na cruz, e ele morreu na cruz porque nos ama, ele derramou o seu sangue para nos salvar, para nos redimir. E a história da minha família diz que Eusébio falou assim, ele bateu na mesa, Eusébio, Jesus é bom assim? E ele falou assim, é bom e muito mais, João Costa. E ele falou assim, vamos deixar esse Jesus só para nós?
E ele então, Eusébio falou, não, agora que nós o temos, nós devemos compartilhar com outras famílias. O Evangelho, meus irmãos, alcança nossa família, para que nós possamos alcançar outras famílias. A eleição de Abraão tinha uma finalidade missionária. Pense comigo aqui numa caixa d'água. Imagine a caixa d'água que alimenta aqui o bairro Cascata. Pense comigo nessa caixa d'água. Ela recebe água, mas ela não foi construída apenas para armazenar água. Ela existe para distribuir águas às casas. A caixa d'água que capta aqui de algum rio, não sei se é o Rio das Velhas, ou se é algum rio que abastece a caixa d'água principal, que abastece aqui o Cascata, ela não existe apenas para armazenar água, ela existe para distribuir água. Vamos pensar na sua caixa d'água da sua casa. Ela não existe apenas para armazenar a água, ela existe para mandar a água nas torneiras, vai para o banheiro, vai para a cozinha, vai para a área de serviço. Assim é o cristão, meus irmãos. Deus derrama a sua graça sobre nós, para que esta graça alcance outros. Deus derramou bênçãos sobre a sua vida, não para que você possa armazenar essas bênçãos, mas para que você seja um canal de bênçãos nas mãos do Senhor. Deus nos consola, sabe para quê? Para que consolemos outros. Deus nos ensina para quê? Para que ensinemos outros. Deus nos salva, sabe para quê? Para que anunciemos a salvação. Deus nos abençoa para que sejamos um canal de bênçãos. A promessa feita a Abraão percorre toda a Escritura, e Deus multiplicou a sua descendência. Deus deu Israel a terra prometida. Deus formou a partir de Abraão uma grande nação. Deus fez dele uma grande nação, e Israel não poderia ser uma nação em si mesmada. Deus estabeleceu a sua aliança e continuou demonstrando a sua fidelidade, mas o cumprimento pleno da promessa não estava simplesmente na existência de uma nação chamada Israel. A promessa apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus começa o seu evangelho como? Apresentando Jesus como filho de Davi, filho de Abraão. Foi essa promessa que Deus deu, e Paulo declara para que os que pertencem a Cristo são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Veja o que diz Gálatas 3, 29, abra a sua Bíblia nesse texto, em Gálatas 3, 29, abra a sua Bíblia nesse texto, vamos ler o que diz esse texto, vamos ler juntos? O que diz o texto? E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Se você está em Cristo, você é descendente de Abraão, e herdeiro segundo esta promessa, meus irmãos. Portanto, a bênção de Abraão chegou até nós como? Por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. E qual foi esta bênção? A bênção da redenção, a bênção da vida eterna, a bênção da salvação. Cristo, Ele tomou sobre si a nossa maldição, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Cristo tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Cristo foi traspassado pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não podemos, meus irmãos, receber a graça de Deus e permanecer indiferente às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. A igreja não pode ser apenas uma comunidade que recebe, ela precisa ser uma comunidade que reparte, que compartilha o Evangelho, que fala de Jesus. Nós recebemos o Evangelho para anunciá-lo, para pregá-lo. Nós recebemos a salvação para testemunhar. Nós recebemos a bênção para abençoar. Por isso pergunte, quem Deus colocou perto de mim para que eu seja uma bênção? Quem está perto de você, do seu lado? Talvez seja o seu vizinho, e às vezes esteja do outro lado da rua, ou quem sabe do mesmo lado da rua, do seu lado.
talvez um familiar, um filho, uma filha, talvez um colega de trabalho, talvez um jovem, uma criança, uma pessoa que ainda não conhece Jesus. E a pergunta não é: como Deus pode me abençoar? A pergunta é uma pergunta missionária. A pergunta missionária é: como Deus pode me abençoar para alcançar alguém? Deus tem te abençoado para que você possa alcançar alguém. Quando a gente lê a história, meus irmãos, a gente percebe que 5% apenas de crentes ganharam uma pessoa para Cristo. 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. E é triste. Se cada membro desta congregação aqui do Cascata ganhar mais um, se a gente tem 20 pessoas, membros desta igreja, nós iremos até o final do ano dobrar o número de membros. Que nós possamos ganhar outras pessoas para Cristo. Deus te abençoou para que você possa alcançar outras pessoas para Jesus. Finalmente, meus irmãos, Deus cumpre a sua promessa em Cristo e envia sua igreja às nações. Deus disse, veja o que diz o verso 3. Vamos ler o que diz o verso 3? Gênesis 12, 3. Vamos ler comigo. Espera só um pouquinho. Gênesis 12, 3. Vamos ler juntos? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam bem, abençoarei os que te abençoarem. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem também serão amaldiçoados. E aí ele fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos repetir essa frase? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa, meus irmãos, encontra o seu cumprimento em Cristo e alcança o seu destino final na reunião de todos os remidos diante do trono. Paulo, ele explica que os gentios se tornaram corredeiros, membros do mesmo corpo participando da promessa em Cristo por meio do Evangelho. E aqui está algo maravilhoso, algo glorioso. A promessa feita de Abraão não ficou limitada só para a sua raça. E aqui nós podemos ver os judeus, eles pensaram o seguinte: a promessa que Deus fez a Abraão é só para a nossa raça, é só para o nosso povo. E Jesus chegou a dizer: não é só para a nossa raça, mas para todos os povos da terra. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, em Cristo, meus irmãos, pessoas de todas as nações são reunidas, de todos os povos, de todas as raças, os asiáticos, os europeus, os americanos, os africanos, todos os povos, todas as nações. E quando a gente lê Apocalipse capítulo 7, nós podemos ver que esse texto apresenta o cumprimento desta promessa final. Abra sua Bíblia em Apocalipse, Apocalipse capítulo 7, verso 9, veja o que diz esse texto, veja o que diz esse texto em Apocalipse 7, 9, vamos ler comigo? Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Nós tivemos a reunião do Supremo Concílio, e vieram pessoas do Chile, nesta grande assembleia da igreja. Vieram pessoas também do Nepal,
bolivianos, paraguaios. A igreja presbiteriana mandou o seu primeiro missionário para o Paraguai em 1970. Nós também tivemos ali os norte-americanos, vieram representar a igreja. E ali eu pude perceber um pequeno vislumbre desta grande assembleia geral, universal e final, quando Jesus vier, Valmir. O texto diz ali que uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e diante do Cordeiro. Imagine, meus irmãos, alguém olhando para uma pequena semente, e você vê uma pequena semente, e ele vê apenas uma semente, mas Deus vê o quê? Uma árvore. Depois vê os seus frutos, depois vê outras sementes, e por fim, uma floresta. Quando Deus chamou Abraão, humanamente falando, havia apenas um homem, e uma família, uma esposa que era estéril, e que Deus fez um milagre para que ele pudesse ser mãe com 90 anos, e Abraão foi pai com 100 anos, mas Deus estava vendo o quê? Uma multidão incontável de remidos, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as regiões, em pé diante do trono. Ali estava judeus e gentios unidos pela cruz de Cristo. Estava vendo pessoas de todas as línguas, de todas as culturas. Estava vendo a sua igreja reunida diante do Cordeiro. O Deus de Gênesis 12, meus irmãos, é o mesmo Deus de Apocalipse 7, 9. E ele iniciou a história com a promessa, e a conduzirá até a consumação de todas as coisas, porque ele é o Deus da história, ele é o Deus da aliança, ele é o Deus da bênção, ele é o Deus da misericórdia, e sobretudo, ele é o Deus das missões. Deus te chamou para que você seja um canal de bênção em suas mãos. As nações não são alcançadas automaticamente. Deus decidiu usar o seu povo na proclamação do Evangelho. Deus usa cada crente para falar do Evangelho com outras pessoas. Por isso, a igreja não pode ficar ensimesmada, não pode criar para si uma torre de Babel, não pode fechar-se em si mesma. Uma igreja que compreendeu Gênesis 12 deve olhar além das suas paredes, para os povos, para as pessoas que ainda estão perdidas, porque ele vê famílias, ele vê a cidade, ele vê o Brasil, ele vê os povos, ele vê aqueles que ainda não ouviram o Evangelho e pergunta: Senhor, como podemos participar da tua missão? Nós devemos perguntar isso: como eu posso ser um canal de bênção em tuas mãos? Porque missões, meus irmãos, não são um departamento da igreja, missões são a identidade da igreja, faz parte da sua natureza. Nem todos irão para outro país, mas todos podem participar, porque missões se faz indo, orando e contribuindo. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos daqueles que contribuem. Alguns irão, outros enviarão. Alguns pregarão, outros sustentarão. Alguns atravessarão os oceanos, mas outros atravessarão a rua. Mas todos somos chamados a testemunhar de Jesus. Todos somos chamados a compartilhar o Evangelho. Concluindo, meus irmãos, Gênesis 12, de 1 a 4, nos apresenta muito mais do que a história de um chamado, de um homem chamado Abraão. Apresenta-nos o coração missionário de Deus. O Deus que criou todas as nações deseja alcançar todas as nações. O Deus que chamou Abraão não abandonou o seu projeto. Deus não é um Deus tribal, um deusinho, mas um Deus global. E a promessa avançou pela história.
encontrou o seu cumprimento em Cristo e alcançará a sua consumação quando uma multidão incontável de todas as nações estiver diante do trono de Deus e diante do Cordeiro. E a promessa era: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e nós fazemos parte dessa história, meus irmãos. Quando a gente lê Atos 1:8, o texto fala assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós fazemos parte dessa história, somos alcançados pela graça de Deus, somos herdeiros da promessa pela fé, e agora somos chamados a participar da missão de Deus. Você foi chamado a participar da missão de Deus. Portanto, a igreja precisa abandonar uma visão pequena de sua missão. Nós não podemos ter um Deus global e uma igreja pequena em sua visão. Um Deus universal, um Deus todo-poderoso. Nós não podemos experimentar a graça e não compartilhá-la. Não podemos conhecer Jesus e permanecer indiferentes aos que ainda estão perdidos. O Deus vivo é um Deus missionário, e porque pertencemos a Ele, nós devemos ser um povo missionário. O Deus vivo é um Deus missionário, e o povo de Deus também é um povo missionário. Aplicações finais, meus irmãos. Como viveremos? Como é que nós devemos viver a nossa vida como crentes? Como é que nós devemos olhar a nossa vida e a nossa missão? Em primeiro lugar, viveremos como pessoas dispostas a obedecer o chamado de Deus. Você recebeu um chamado de Deus para compartilhar a sua fé. Como Abraão, estaremos dispostos a sair da nossa zona de conforto, atravessar a rua, atravessar os oceanos, atravessar as cidades, a percorrer as ruas aqui do bairro Cascata e dos bairros adjacentes, alcançar essa cidade para Cristo. Pergunte diariamente: Senhor, onde queres que eu vá e a quem queres que eu alcance? Que você possa alcançar vidas para Deus, porque ganhar vidas para Deus é o maior privilégio que nós temos, de levar a luz para quem está na escuridão, de levar a salvação para quem está perdido, de levar vidas ao conhecimento de Jesus. Como viveremos? Viveremos como pessoas que transformam bênção em missão. Você foi abençoado para abençoar, ser tu uma bênção. Não guardaremos para nós aquilo que recebemos de Deus. Compartilhe aquilo que você recebeu de Deus. Usaremos o nosso tempo. Nós temos 24 horas por dia, e nós não podemos ser como o preguiçoso, que divide o tempo em 8 horas para dormir, 8 horas para descansar e 8 horas para não fazer nada. Nós devemos usar o nosso tempo para a glória de Deus, para alcançar vidas para o Senhor. Os nossos recursos, os nossos dons, os nossos relacionamentos, para abençoar outras pessoas com o Evangelho. Essa é a maior bênção. Se você faz um culto no seu aniversário, faça uma festinha, um salgadinho, um suco, um refrigerante, e fale de Jesus. Convide alguém para falar de Jesus no seu aniversário, para que você possa compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Ontem lá, no chá de panela da nossa irmã Ana e do Gabriel, tivemos uma oportunidade de compartilhar um pouco do Evangelho, falar de Jesus, a importância de Jesus ser o primeiro no nosso lar. Nós devemos aproveitar todos os eventos relacionados à nossa vida para compartilhar o Evangelho, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja numa confraternização. Não deixe de falar de Jesus. Abençoe outras pessoas com o Evangelho. Essa é a maior riqueza que nós temos. Quer ver? O seu carro, quando você morrer, você vai levar no seu caixão? A sua poupança, você vai levar no seu bolso? A sua casa, você vai levar para outra vida? Vai ficar tudo, mas aquilo que você planta para a eternidade, essa é a maior bênção, ninguém pode tomar. Por isso compartilhe o Evangelho, porque a maior bênção que nós podemos transmitir para alguém é a bênção do Evangelho, é a bênção da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E finalmente, meus irmãos, como viveremos? Viveremos com os olhos fixos
na grande multidão diante do trono. Não desanimaremos diante das dificuldades da missão. Passamos por lutas, por perseguições. Acontece a perseguição lá na Nigéria, missionários são mortos, mas nós devemos compartilhar o evangelho. Quando Simon veio para o Brasil, tinha febre amarela, e ele morreu de febre amarela, mas ele falou: o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Um dia Deus cumprirá a sua promessa. Um dia nós veremos pessoas de todas as tribos, povos e línguas diante do trono, e até esse dia nós continuaremos indo, orando, contribuindo e anunciando que somente em Jesus há salvação. Não há outro Salvador, não há outro caminho, não há outro Redentor. Só Ele pode salvar o pecador. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos dizer isso? Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos colocar em pé? Vamos falar com Deus. Convido os irmãos a colocar a sua vida nas mãos do Senhor, e que você possa estar disposto a cumprir o seu chamado, a sua vocação. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fala conosco. Somos um povo missionário, povo de Deus, e nós queremos cumprir a nossa vocação com fidelidade, com amor, fé. Senhor, usa a nossa vida, Senhor, para que possamos alcançar outras pessoas, que nós possamos transformar a bênção em missão, ó Deus. O Senhor nos abençoou para abençoar outras pessoas, e nós não queremos desanimar, Senhor, diante das dificuldades, das perseguições, das lutas. Nós queremos cumprir a nossa missão, olhando com os nossos olhos fixos para a consumação daquele dia, em que o Senhor vai reunir todas as nações diante do Senhor, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, e nós estaremos ali, diante do Cordeiro de Deus, diante do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E até esse dia, Senhor, nós queremos continuar indo, orando, perseverando, compartilhando o Evangelho, contribuindo, ó Deus, com os nossos recursos, ó Deus, para o avanço do Teu reino. Usa a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser canais de bênção nas Tuas mãos, pois sabemos que o Senhor nos alcançou para que possamos alcançar outras pessoas. O Senhor nos abençoou para que possamos abençoar outras pessoas. O Senhor nos consolou para que possamos consolar outras pessoas. O Senhor nos salvou para que possamos alcançar os perdidos para Cristo Jesus. Usa a nossa vida, ó Deus. E se alguém entrou aqui perdido, ó Deus, possa sair daqui salvo. Se alguém entrou aqui na escuridão, possa sair daqui na luz. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Nós iremos participar da ceia do Senhor, um momento tão especial. Nós iremos pedir ao Senhor que separe esses elementos do uso comum para o uso sagrado. A Bíblia diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças ao Deus discípulo, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus também tomou o cálice, e tendo dado graças aos Deus discípulos, dizendo: bebei dele todos, isso é meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A ceia, meus irmãos, é um momento de banquete espiritual para o povo de Deus, um momento para nutrir e fortalecer a nossa fé. A ceia é um momento onde nós estamos comendo da carne do Filho de Deus e bebendo o sangue do Filho de Deus espiritualmente. A ceia é um momento de gratidão. Por isso o Senhor Jesus disse que quando Ele tomou o pão, o partiu, deu graças. E nós devemos dar graças a Deus pelo pão de cada dia, pelas vestes, pela família, pelas bênçãos recebidas e sobretudo por nossa salvação, pela nossa redenção, pelo grande amor que nos alcançou e nos redimiu pelo amor de Cristo. A ceia é um momento de gratidão a Deus por tão grande salvação. Mas a ceia também é um momento de reflexão. O texto diz:
Examine-se, pois, o homem, e assim como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É um momento que nós fazemos uma introspecção, onde nós examinamos o nosso próprio coração, um momento que pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, um momento que nós examinamos o nosso próprio coração para saber se estamos na fé ou não. Por isso nós devemos participar da ceia com muito temor e tremor, diante do Senhor, porque você está comendo da carne do Filho de Deus e bebendo o sangue do Filho de Deus, e isso não pode ser feito de qualquer maneira. Nós devemos examinar o nosso próprio coração, e assim como do pão e beba do cálice. Mas a ceia também é um momento de proclamação. O texto diz que todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. É um momento que nós estamos anunciando para o mundo inteiro que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que diante das incertezas da vida, Jesus é o caminho. Diante da mentira, Jesus diz, eu sou a verdade, e diante da morte, Ele diz, eu sou a vida. Vamos participar da ceia do Senhor, meus irmãos, com profunda gratidão, com profunda reflexão, e também com profunda proclamação, porque só Jesus salva o pecador. Vamos participar da ceia do Senhor com gratidão no nosso coração. Oremos ao Senhor. Pai querido, separe esses elementos, ó Deus, do uso comum para o uso sagrado, para nutrir e fortalecer a nossa fé. Nós queremos fazer isso, ó Deus, lembrando da cruz, lembrando do sangue vertido na cruz do Calvário, lembrando do seu grande amor, lembrando daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Tua palavra diz, fazer isto em memória de mim. Senhor, que o Senhor esteja, ó Deus, nutrindo o nosso coração, a nossa fé. Ó Deus, aqueles que estão frios na fé, sejam revigorados nesta noite. Ó Deus, dia 9 de agosto de 2026, para que possamos participar da mesa do Senhor, ó Deus, examinando o nosso próprio coração e proclamando ao mundo inteiro que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Essa é a nossa oração com gratidão, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor. Nós iremos cantar um 269, e nós iremos, seja bendito o Cordeiro. Vamos cantar esse belo hino, vai estar aparecendo aí na tela. Tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Faça isso com alegria no seu coração. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus também tomou o cálice
E tendo dado graças ao Deus, discípulos, dizendo: bebei dele todos, isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Vamos participar do segundo elemento com a mesma fé, com o mesmo amor, continuando cantando este hino em adoração ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos mova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Bebei dele todos, isto é meu sangue que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, que coisa maravilhosa em poder participar desse banquete que nutre e fortalece a nossa fé. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento de culto, de adoração, de louvor ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa celebração da ceia do Senhor, por esse momento de um banquete espiritual para fortalecer a nossa fé. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, Senhor. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que nós saímos daqui cheios do teu Santo Espírito, para servir ao Senhor com os nossos dons e talentos. Abençoe, Deus, cada família, Senhor, que aqui veio. Abençoe cada lar, ó Deus, fortalecendo a fé, ó Deus, e dando alegria de servir ao Senhor. Ó Deus, receba o nosso culto, a nossa adoração, e que tenhamos uma semana abençoada e abençoadora. E aproveitando, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do Ricardo. Ó Deus, que passou momentos difíceis, ó Deus, de dores intensas, por causa, ó Deus, de um cálculo renal. Continua abençoando o teu filho, ó Deus, que ele seja curado pelo Senhor e possa se restabelecer mais e mais na força do Senhor. É o que nós agradecemos pela sua vida. Ele veio aqui cultuar ao Senhor, ó Deus, e ouvir a tua palavra, e que ele tenha uma boa semana na tua presença, e que cada família aqui, ó Deus, desta igreja, seja uma família abençoada e abençoadora, uma família, ó Deus, que possa alcançar outras famílias para Cristo. Usa a nossa vida, Senhor, usa as nossas famílias, para que sejamos um povo missionário, povo de Deus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem um nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor, que o Senhor esteja diante de vós para vos ensinar o caminho certo, que o Senhor esteja acima de vós para vos iluminar, que o Senhor esteja atrás de vós para vos livrar dos homens maus e das ciladas de Satanás, que o Senhor esteja dentro de vós para vos consolar nos momentos difíceis da vida, que o Senhor esteja ao redor de vós para vos abraçar, para vos abençoar e guardar. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa semana. Antes de ir, nós teremos uma confraternização, nós teremos um momento especial aqui no salão social da nossa igreja. Ah, sim, pode se sentar.
A palavra está com a nossa irmã Rose. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi? Nossa, estou sofrendo bullying. Todo mundo me vê? Bom, pessoal, estou aqui em nome do Rede de Mulheres da Igreja Presbiteriana de Cascata, com a missão de trazer uma mensagem para vocês, papais, que são a base forte, né, das nossas famílias, e a gente quer homenagear vocês. Vou ler um pequeno texto, tá bom? Prometo que eu não vou ser longa, apesar de eu ter essa fama, né? Mas vai valer a pena. Primeiro eu queria dizer que é uma honra, realmente, ter esse papel de ser porta-voz, né? Para falar um pouquinho para vocês. E antes de qualquer homenagem, eu quero que vocês entendam que todos nós damos graças a Deus pela vida de vocês, viu? Porque Deus usa homens imperfeitos para dar glória do nome dele. Deus usa o que é imperfeito para que a glória dele seja manifesta. E nada mais do que provar isso com a paternidade. Mesmo quando os dias forem ruins, mesmo quando os dias forem desafiadores, que vocês possam olhar para um Deus que é Pai e que vocês consigam entender que a força para que vocês concluam o que vocês precisam não vem da força do braço de vocês, mas vem de um Deus que é Pai, de um Deus que usa a paternidade de vocês, de gerar vida, para que o amor dele seja manifesto. Isso é missão. O nosso Deus nos faz missionários desde sempre. E a gente precisa entender essa realidade. Então, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor seja uma verdade na vida de vocês. Que vocês consigam educar os filhos de vocês na fé, nesse amor que vocês professam por um Deus criador. Que vocês consigam concluir o ide por toda a terra e pregai o evangelho, sendo que o primeiro campo missionário é o coração do seu filho. Então, que vocês consigam, debaixo da graça do nosso Deus, concluir essa missão, sabendo que não é na força do nosso braço. É difícil. O nosso filho, ele vai nos desafiar. Os nossos filhos, eles vão nos testar. Os nossos filhos, às vezes, eles vão nos decepcionar. Mas precisamos entender que são pecadores e carecem da graça de Deus, assim como nós, em algum momento, precisou e iremos precisar, né? Então, que a força que vocês precisam para continuar venha do nosso Deus. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe. Eu peço para que vocês não vão embora. A gente ainda não acabou. A gente tem que uma confraternização e os papais ainda têm uma surpresinha, tá bom? Obrigada. Obrigado, viu, Rose? Em nome dos pais, eu quero agradecer pela homenagem. Então vamos para o salão social, tem uma comes e bebes, né? Tem um momento especial para toda a congregação, para todos os pais, para todas as famílias.